Fala galera, tá começando o AFC Dicas Especial Libertadores da América e hoje mais especial ainda porque esta quarta rodada da fase de grupos chega com um jogo, o jogo de parar corações, o jogo de parar o mundo, chega com o Grenal 427, por isso este AFC Dicas é especial. Vai ter muito Grenal, mas não só Grenal, vamos passar também por outros jogos de equipes brasileiras na Libertadores da América. E você já notou, né, aqui pela nossa configuração, que temos um convidado especial. Ali em cima, deixa eu acertar aqui, aqui, o Vinícius está dando risada porque eu nunca acerto, viu, Vinícius, aqui, bacana. Aqui tá o nosso mito, Lucas Tadiotto, devidamente trajado com a camisa do Grêmio. Aqui nós temos as odds da Betfair, daqui a pouquinho eu te mostro. E aqui, ó que beleza, o nosso convidado especial que vai ficar cheião na tua tela é o Vinícius Dal Castel, apostador esportivo colorado e que vai nos ajudar neste AFC Dicas. Vinícius, eu falo que o Vinícius Dal Castel é apostador e colorado ou o Vinícius Dal Castel é colorado e apostador? Tudo bem? Seja bem-vindo ao AFC Dicas. Apostador e colorado. Primeiro de tudo tá o nosso trabalho, né? Como é que tá a preparação para este Grenal, para mais esta rodada da Libertadores? Vai ser difícil mais uma vez, né? Até porque o retrospecto do meu lado não é tão bom ultimamente, mas eu creio que pode ser o fim de um ciclo aí, né? Um ciclo que este aqui, ó, não quer que termine. Nosso mito Lucas Tadiotto com a sua camisa da década do que disso aí? 80, Tadiotto? Essa é de 89. Primeira Copa do Brasil do Grêmio. Cara, ao contrário do nosso amigo Vinícius aí, eu sou primeiro gremista e depois apostador. Inclusive, tenho passado mal aí nos últimos dias, esperando por esse jogo aí, porque é um jogo de absoluta importância, principalmente para o Grêmio, que está num momento difícil aí. O Internacional ainda está num momento um pouco mais tranquilo, né? E, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu já tive muito confiante para outros embates aí, mas dessa vez eu confesso que estou um pouco preocupado, mas vamos lá, vamos ver se sai alguma coisa se sai mato desse cachorro. Vamos sim. Conforme prometido, a gente vai falar do Grenal e também de mais jogos da Libertadores. Você fica conosco aqui neste vídeo especial e já aproveita, né? Curte, dá aquele joinha, te inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. É gremista, é colorado, não é nenhuma coisa nem outra, torce para outras equipes, está esperando o quê desta rodada da Libertadores? A gente está esperando o seu comentário. Grenal tem 111 anos de história, começou lá em 1909. Um belo dia de junho de 1909, os dirigentes do Grêmio estavam reunidos quando chegou uma galera ali para bater um papo. Eram os dirigentes do Internacional recém-fundado, estavam convidando o Grêmio para o primeiro jogo da história do Inter. Esse jogo foi acertado, um jogo amistoso, com muita cordialidade na época. Foi disputado no dia 18 de julho de 1909. Eu preciso te interromper. Diga. Não fale o placar desse jogo, por favor. Mas por uma questão jornalística, a gente tem que falar. Mas você vai gostar do placar? Não, é que nós podemos aí deixar o nosso convidado um pouco embaraçado, né? Não queremos isso. Mas aí ele vai rebater dizendo que ele ganhou o Grenal do século algum tempo depois, né? Mas o primeiro jogo foi 10-0 para a equipe do Grêmio. Um Grêmio que na época já era pujante contra um Internacional que acabava de nascer. O jogo lá no Campo da Baixada, às 3h10 da tarde, do dia 18 de julho de 1909, Grêmio e Internacional entravam pela primeira vez em campo para uma história de uma rivalidade que começava ali e certamente é uma das maiores do mundo. Como é que tá? Antes da gente entrar nas apostas especificamente, vocês já falaram um pouquinho disso na apresentação inicial. Deixa eu começar com o Vinícius. Como é que tá o coração hoje, Vinícius? Eu não quero saber agora do apostador inicialmente, a gente vai falar muito sobre isso depois, porque assim,
Há quem diga que é o maior jogo da história, este Grenal. Há quem diga que não, que outros Grenais já foram tão importantes quanto, ou até mais, porque depende muito da época, do momento. Mas a gente está gravando hoje, no caso, na véspera de um Grenal de Libertadores, de segundo turno de fase de grupos de Libertadores. Como é que está o coração nesse momento? Tá acelerado, né? Eu vou primeiro lembrar, já que vocês falaram de história, que teve um Grenal que aconteceu 11-0, que o professor anulou 5 gols, alegando que era muito para um Grenal. Mas é só para não ficar para trás, né? Mas em função desse Grenal, cara, eu creio que pode ser o maior, dependendo como desenrolar o jogo, pode ser o maior da história, por um fator de que a Libertadores é a primeira vez que eles se cruzam na Libertadores e o Inter pode ter uma chance aí de deixar o Grêmio praticamente eliminado. Então, eu creio que é um jogo muito tenso. Creio que não vai ficar para trás do primeiro Grenal, onde aconteceram 8 expulsões. Eu creio que vai ser a mesma pegada. E nervoso, né? Tô nervoso. Nervoso, eu sei que o Tadioto também tá. Ele até confidenciava isso outro dia aqui nos bastidores do AFC Dicas. E eu queria saber também de ti, Tadioto, como é que tá o clima aí em Porto Alegre? Eu sei que você está vivendo muito perto aí da sensação do jogo, embora com a questão da pandemia, evidentemente, estádio vazio, enfim, as pessoas estão menos nas ruas, mas queria que você passasse um pouquinho pro nosso público do Brasil todo, como é que tá o clima em Porto Alegre nesse pré-jogo? Então, a gente falava aí de ser o Grenal mais importante da história, talvez. Teve um amigo uma vez que me disse que, e ele foi brilhante quando ele fez essa afirmação aí, o Grenal mais importante da história é sempre o próximo. Então, sempre tá naquela angústia, naquele nervoso de saber o que vai acontecer, porque o Grenal ele toma áreas de decisão sempre que acontece, e dessa vez, mais do que nunca, o Grenal pode consolidar uma crise do lado do Grêmio, inclusive com gente cogitando fortemente a demissão do Renato como treinador do Grêmio, e também pode virar um problema para o Internacional caso o Internacional novamente não consiga ganhar o jogo, né? Então, o clima aqui na cidade está muito assim. As duas torcidas estão pisando em ovos, não se conversa muito sobre o Grenal, só o que se ouve falar sobre o jogo efetivamente no noticiário, na TV, a torcida mesmo, os torcedores conversam mais entre si e não conversam muito com o outro lado, né? Não tem aquele negócio de, a gente vai ganhar de vocês, não sei o que, sabe? Que, como aconteceu, por exemplo, no primeiro Grenal da Libertadores, onde eu pelo menos percebia que existia muito mais essa expectativa para o jogo, era muito mais discutida entre as duas torcidas. Hoje não, hoje está todo mundo mais cauteloso, vacinado, o outro lado é sempre o mais favorito, sabe? Ninguém quer o favoritismo para si. Então, mas eu acho que vai ser um grande jogo, sim. Vai ser brigado, mas vai ser, pela necessidade dos times, um jogo com mais chances interessantes para os dois lados. Tadioto, você falou que pode ser uma crise para o Grêmio, mas também pode ser para o Inter por ser Grenal, né? O Inter não ganha Grenal faz 9 jogos, é muita coisa para um clássico. Exato, 5 jogos, exatamente. o Inter não faz um gol no Grenal. Então é número absurdo que nenhum torcedor, principalmente do Inter e do Grêmio, aceita, né? Deixa eu dar um recado importante. Eu notei agora aqui, a nossa tela, no fundo da nossa tela aqui é azul, mas é padrão do AFC Dicas, tá? Então, não tem nada, é padrão. Se você assistir qualquer AFC Dicas, o fundo da tela é azul. Eu fiz questão de vir de camisa branca hoje aqui, que é neutro, não tem nada com nada. É sempre bom a gente explicar. Vocês falaram sobre... No último jogo do Grêmio, o Matheus Henrique, jogador do Grêmio, usou uma chuteira nova. Por coincidência, a chuteira era vermelha. O Instagram do cara foi massacrado pela torcida, dizendo que ele não pode usar a chuteira vermelha. Olha a que ponto chega essa rivalidade aí, cara. E aí, bobagem até de quem permitiu, né? De comissão técnica, diretoria, de ninguém ter olhado ali e falado, pô, rapaz... Hoje não, né? Tira essa... E na base do Inter e do Grêmio é regra, não pode usar. Não pode. Exatamente. Bom, vocês falaram sobre os favoritos, então já é o gancho inicial para eu colocar a tela da Betfair grandona aqui, para a gente já começar a debater em termos de apostas. A gente está aqui no Sportsbook da Betfair. Neste momento da gravação, o Inter é ligeiramente favorito, eu diria, pelas odds do Match Odds, 2,30 para o Inter, 3
13,0 para o empate e 13,25 para o Grêmio. Vinícius, começando contigo, concorda com esse favoritismo? Queria um panorama geral seu, agora falando especificamente do jogo mesmo, deixando um pouquinho de lado o torcedor e falando como apostador e como analista esportivo. Cara, concordo em partes, porque apesar do Inter ter um certo favoritismo nessa vez, o Inter não vem tão bem assim nos últimos jogos do Brasileiro e até mesmo da Libertadores, onde sofreu para ganhar do América. A parte defensiva tá bem complicada, mas eu creio que ainda assim é favorito porque a fase do Grêmio consegue ser pior. Então, eu vejo esse favoritismo, vejo que tá justo, na verdade. E aí, Tadioto? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu acho que essa odd tá, inclusive, um pouco desregulada. Eu acho que poderia ser mais favorito ainda o Inter. E eu não falo só na questão do momento, que o Vinícius foi muito bem aí, citando o momento do Inter não é dos melhores, mas o do Grêmio consegue ser ainda pior. O problema é que o Grêmio tem desfalques num nível de importância que, se a gente for levar peça por peça para dentro do campo, o Grêmio entra muito desfavorecido, né? A gente tem aí a dupla de zaga titular, Kahneman e Jeromel, que inclusive em Grenais sempre vão muito bem, vão estar fora dessa vez, né? A gente tem aí também a dupla de zaga reserva, o David Braz e o Paulo Miranda, estão os dois fora, suspensos desse jogo. Então o Grêmio vai com a sua terceira zaga, que eu nem sei quem vou te falar. Eu sei que o Tonhão vai jogar, né? O Rodrigues, a gente carinhosamente chama de Tonhão, mas o outro zagueiro muito provavelmente seja um menino da base que nunca jogou um jogo desse tamanho. Muito provavelmente o Kahneman não voltará. O Kahneman não voltará porque, embora ele tenha condições legais de jogo, né? Ele não está suspenso nem nada, mas ele sentiu uma lesão e a parada dele é para tratar uma lesão. Então a gente está com o sistema defensivo bem complicado mesmo. O Maicon também não joga, o PP também não joga, o Jean-Pierre a princípio não joga, não sei se vai jogar ou não. A escalação do Grêmio é um mistério total. Então eu acredito que, se confirmando esse time do Grêmio mais para reserva do que para titular, essa odd do Inter tende a descer mais ainda. Então é bom a gente ficar analisando o mercado, porque vai ter bastante suspense nessa escalação aí. Só trazendo um pouquinho para o lado do Inter, em questão de escalação também, o Inter tem algumas voltas importantes, como por exemplo o Cuesta, né, que ali atrás é muito importante. O Praxedes, que é um menino que vinha jogando muito bem, estava suspenso também, volta, pode ser usado. O Musto volta, eu creio que deve ser titular, apesar de eu não gostar tanto. Então, como tu falou, se os times se confirmarem nessas configurações, a odd do Inter tem a descer ainda mais. Vinícius, se você imagina com a bola rolando, começo de jogo, o fato do Inter jogar em casa fará com que o Inter tente pressionar, o Inter deve tomar a iniciativa do jogo, ou você imagina de repente um jogo mais estudado no começo? O que você está imaginando para esse comecinho de partida? Eu vejo dominância, principalmente em posse de bola, assim como mesmo jogando fora o Inter já tentou usar desse artifício. Cara, eu acho que o Inter deve jogar para cima, ainda mais em casa, conhece os atalhos, digamos assim, e por ter um time joga mais tempo junto já, como o Grêmio está desfalcado, eu acho que o Inter deve pressionar e deve buscar o resultado cedo, porque se acabar deixando para mais tarde pode acontecer como os outros Grenais. E em termos do Grêmio, Tadioto, porque o time vem, acho que crise é uma palavra muito forte nesse momento para o Grêmio, acho que não chega tanto, mas vem numa situação conturbada, numa situação delicada. Talvez o Renato nunca tenha tido o seu trabalho tão contestado como agora, e vai para um jogo em que não pode perder, mas ao mesmo tempo, como o Vinícius bem disse, o Inter deve tomar a iniciativa. Como é que você espera a postura do Grêmio na partida? Olha, eu vou te falar o seguinte, eu não acho crise uma palavra forte, eu acho que o Grêmio sim vive uma crise de resultado e uma crise técnica. Eu acho que isso tem que ser levado em conta. O Vinícius falou muito bem aí, o Internacional tem uma postura de agredir muito no início do jogo, inclusive contra o América de Cali, era um jogo que eu esperava pegar um gol do Inter cedo e não deu tempo, o gol foi muito cedo, foi com 1 minuto de partida, então o Inter tem os primeiros 15 minutos absolutamente intensos e de agressividade contra o adversário. Faz isso em todos os jogos, é meio que um padrão do treinador do Inter colocar o time desse jeito em campo. Então, esse estudo, essa análise inicial em que os times ficam meio assim para começar a engrenar no jogo,
isso não vai acontecer. Eu acho que o jogo já vai começar a toda velocidade e para o Grêmio é muito importante conseguir conter o Internacional nessa pressão inicial, porque a partir daí o Inter alterna momentos de onde ele descansa e abaixa um pouco o bloco e que quase sempre oferece alguma possibilidade para o time adversário fazer alguma coisa. O Grêmio precisa atacar o Inter. A verdade é que a situação do Grêmio no grupo da Libertadores, o Grêmio não pode fechar por um empate, digamos assim, embora o empate fora de casa contra o Internacional seja um ótimo resultado nessas circunstâncias, com o time desfalcado, o Grêmio não pode se dar o luxo de jogar para empatar, porque senão pode acabar perdendo, sabe? Então, o fato do Grêmio precisar ir para trocação com o Inter, com um time que está longe de ser o ideal, eu acho que é uma obrigação que coloca o Grêmio numa vulnerabilidade assim, frente ao ataque rápido que o Internacional pode ter, principalmente acionando o Galhardo, que está muito bem no Inter, ele está numa fase muito boa, e a equipe toda do Inter sabe disso e procura ele para jogo a todo momento, então por isso que esse cara vem fazendo bastante gols, né? Tadioto, desculpa te interromper, eu acho que a principal arma do Grêmio pode ser o contra-ataque, principalmente pela deficiência que o Inter tem em recomposição muitas vezes. Nos últimos jogos a gente viu muito isso, e talvez o Cuesta voltando dê mais segurança, mas eu acho que ainda assim, se jogar nas costas do Zé Gabriel, que não tem tanta experiência, pode ser uma arma. Eu concordo contigo, eu acho que assim, a gente faz pelo menos um gol, o Internacional tomou 3 gols do América de Cali, então o Grêmio pode fazer pelo menos um gol, o problema vai ser não tomar, né? Eu acho que o Grêmio, ainda mais com essa defesa que vem se anunciando aí, que vai a campo, vai ser muito difícil o Grêmio segurar o Inter. Enfim. O Ambas Marcam tá pagando 2,10 aqui. É um jogo, que assim, as odds para gols, elas sempre vão estar altas num Grenal, porque o Grenal sempre foi tradicionalmente um jogo under, né? Sim. O Vinícius aí sabe muito bem quantas vezes ele ligou a TV esperando o Grenal ser um jogaço e o jogo foi uma porcaria, né? Então, é aquele negócio. A gente pode projetar alguma coisa devido às configurações dos times, tática e técnica, só que quando se trata dos dois times se enfrentar, muda totalmente o panorama, né? Como tu falou. Eu queria saber exatamente isso de você, Vinícius. Pegando o cenário, porque a gente está focando muito, é óbvio, né, em quem está aí vivendo essa sensação, esse clima do jogo, mas o jogo vai ser trabalhado por gente no Brasil todo, no mundo todo. O apostador que não tem nenhum sentimento emocional, nenhum envolvimento, melhor dizendo, emocional com esse jogo. O que ele deve observar no live? Aí eu queria essa dica tua, que é alguém que vive com emoção essa partida. O que é que dá para observar no live e tentar eventualmente tirar proveito? O Tadioto falou, por exemplo, da questão da crise no Grêmio. Enfim, o que dá para a gente ficar de olho ali na partida que só o Grenal tem e talvez um apostador possa tirar proveito? Cara, como falei, quando se trata de Grenal é diferente, mas se você começar a observar o lado mais técnico e tático da partida, eu acho que tu pode extrair coisas que tu não vê geralmente. Por exemplo, o Moisés não joga, mas o Moisés sempre subia, ninguém cobria, é um negócio que tu pode explorar as costas. A gente que conhece o nosso time, a gente sabe que tem algumas deficiências. O Musto bate e toma um amarelo no começo do jogo, ele já tira o pé em todas as outras, ou é expulso, né? Então, essas são as coisas mais táticas que dá para tirar proveito. Agora, na questão passional, cara, eu acho que é difícil prever alguma coisa, porque cada Grenal tem sua peculiaridade. Por exemplo, ninguém ia prever 8 expulsões no último jogo. Apesar de brigado, ninguém ia prever tanta situação assim, ainda mais num lance que não tinha nada a ver, né? Numa reta final ali, numa situação bem atípica mesmo, apesar de ser um Grenal. Fazer o primeiro gol é fundamental num jogo como esse, e aí eu trago de novo para as apostas. Buscar uma virada, eu sei que assim, não é exercício de futurologia, tudo depende do live ali, mas uma virada no Grenal é um pouco mais complicada, enfim, como é que você vê a questão da importância do primeiro gol? Cara, eu já vi muito Grenal com virada, e eu não vejo tão importante o primeiro gol, mas eu vejo importância no primeiro gol no começo do jogo. Tá. Por questão da dominância. O time adversário sente, não adianta dizer que não, porque tomar um gol num Grenal
em Libertadores, no começo do jogo, a perna já vai tremer. Ainda mais no caso do Grêmio aí, que tem muito menino jogando, né? Tem cara que nunca jogou um jogo desse tamanho, enfim. Então, emocionalmente, tomar um gol cedo seria péssimo pro Grêmio e ótimo pro Inter. Ou sendo o contrário também, né? Seria ótimo para quem faz o gol e péssimo para quem toma, né? Bom, o papo tá excelente, a gente tá falando sobre o Grenal 427, é o segundo só da história na Libertadores, o primeiro foi 0-0 antes da pandemia ainda, no primeiro turno, na terceira rodada, agora, na segunda rodada, aliás, agora é hora da gente dar pique, né? Afinal de contas, a gente também quer faturar um pouquinho com esse Grenal, pelo menos se não faturar, mas saber que entramos numa aposta de valor. Eu sei que vocês deram uma analisada, deram uma olhada. Vou começar contigo, Tadioto. Tá aí em cima de mim na tela. Vai ser o primeiro a dar a sua sugestão de aposta. O que você viu? Eu não faço rodeios para chegar nessa conclusão aqui, porque eu acho que tá caindo de maduro a hora do Internacional voltar a ganhar Grenal, tá? Eu acho que essa situação toda que se impôs no Grêmio, ela é mais negativa do que positiva. Óbvio que os jogadores vão se motivar para jogar mais do que nunca esse clássico aí, mas tem todo o problema dos desfalques que para mim pesa muito num time que já não é tão bem treinado assim. Então, se o Grêmio fosse com o time titular, eu já acharia bem complicado esse Grenal face ao que o técnico do Inter vem conseguindo fazer no time. Assim, a gente vai ter aí, a minha linha preferencial para trabalhar nesse jogo seria um menos 0,25 para o Inter, tá? Que vai, na maioria das casas que o pessoal trabalha, vai abrir perto de 1,90 por aí, né? A gente está olhando as odds aqui que recém abriram, é muito importante falar isso, né? A gente está gravando esse vídeo na terça-feira de manhã, então tem muitas casas que não abriram o mercado para o Grenal ainda, e nas casas que a maioria do pessoal trabalha, eu acho que a gente vai ter um menos 0,25 handicap asiático para o Inter, na faixa de 1,90 a 1,95, tá? Para mim, essa seria a entrada, né? Não esperaria muito tempo para fazer isso no live também, porque, como a gente já falou aqui, o Internacional começa muito forte e arrisca a gente perder o spot aí de pegar o primeiro gol do Inter, tá? Mas a minha entrada seria essa. Acho que tende a ser um Grenal muito forte pro Inter. Boa. E aí, Vinícius, tua entrada, o que você imagina para aposta especificamente nesse jogo? Eu compactuo com o Tadioto, a opinião. Também faço a entrada. Eu prefiro fazer essa entrada pré justamente pelo Inter agredir no início do jogo. Então eu faria essa entrada pré, no menos 0,25 também. Se deixar para o live, eu acho que se o jogo enrolar muito, dá para buscar um over, mas ainda assim eu acho muito difícil. Eu acho que esse jogo em específico vai acontecer gols no primeiro tempo. Vamos ver. Eu prefiro separar um pedaço da minha stake de trabalho para pegar esse jogo no live, caso aconteça alguma coisa assim mais atípica, do tipo um cartão vermelho no primeiro tempo, alguma coisa nesse sentido, porque daí a gente vai ter um cenário totalmente diferente no segundo tempo da partida. Ou um time muito mal em campo, a gente poder aproveitar isso, mas pré-live esse menos 0,25 para o Inter eu acho uma baita entrada. E você comenta aí, tá com eles? Tá no menos 0,25 do Inter? Tem uma outra ideia, uma outra sugestão? Coloca nos comentários e vamos debater, vamos compartilhar. Afinal de contas, o jogo é na quarta-feira à noite, temos tempo para isso. Deixa eu sair um pouquinho do Grenal aqui, pessoal, para a gente falar dos outros jogos também da Libertadores, preferencialmente dos times brasileiros, claro, dos times que jogam nesta quarta e também na quinta-feira. Começar com o jogo do Palmeiras. Vou achar aqui na Betfair, Guarani e Palmeiras, Guarani do Paraguai jogando em casa, jogo na quarta, 9h30 da noite. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse jogo, Tadioto. Quanto tá pagando o Palmeiras para ganhar aí? 2,15 o Palmeiras na Betfair, no Sportbook, 13,50 o Guarani. Me digam se para um time que tá 100% de aproveitamento na Libertadores, isso aí não é uma odd boa pra gente pegar. É boa, né? É boa, Vinícius? É ótima. Agora vocês vejam o seguinte, o Palmeiras vai sem o Gabriel, sem o Patrick de Paula, sem o Luiz Adriano e sem o Lucas Lima, 3 titulares importantes na equipe do Palmeiras, com destaque aí para o Patrick de Paula, que é um menino que vem mudando o conceito de meio de campo do Palmeiras, né?
O Palmeiras trabalhava com o Felipe Melo de primeiro volante, que era um cara brigador, que era um cara que fazia muita falta, e esse menino aí veio para dar uma outra cara para o time do Palmeiras. Sem dúvida, o resultado que o Palmeiras vem conseguindo, acho que passa por ele. Então, ele não estando, é um decréscimo importante para o Palmeiras. E o Luiz Adriano é um cara que tem uma grife internacional, então, por si só, ele já segura a marcação, ele faz com que o time adversário se preocupe mais com o ataque do Palmeiras. Então, para mim, são duas peças aí importantes que estão fora nesse time do Palmeiras. O Lucas Lima, dos três que estão fora, eu acho que é o que tem mais fácil reposição, assim, né? Mas o adversário do Palmeiras é um adversário que não vai ser dos mais fáceis, é bom que se diga, mas também não é. O Palmeiras já teve jogos mais difíceis nessa temporada que conseguiu ir bem. Então, assim, pelos desfalques eu protegeria um pouco o Palmeiras aqui, pegaria um Palmeiras DNB aí pagando por volta de 1,70, já acho uma boa odd. Essa odd ela não tende a subir, tá? Com a proximidade do jogo, mas se você conseguir pegar essa odd do Palmeiras DNB a 1,70, eu acho uma excelente cotação. O Palmeiras menos 0,25 pode ser estudado também, mas esse DNB tá muito bom pro Palmeiras aqui, 1,70 é a minha entrada pré-live para esse jogo aí contra o Guarani do Paraguai. Maravilha, e a nossa produção informa que você tem 30 segundos para falar de Atlético Paranaense e Colo-Colo, porque depois o Vinícius também vai falar do jogo do Santos. Essa aqui é uma análise muito simples. Eu acho que o Atlético Paranaense não fez um bom jogo, mas conseguiu um bom resultado na última partida, né? Vai jogar contra o Colo-Colo, que é um time bem melhor, embora não tenha altitude, é um time bem qualificado, fez um grande jogo contra o Nacional do Paraguai. Essa entrada aqui, para mim, particularmente, eu levo bastante em consideração o fator casa. O Atlético Paranaense indo jogar fora contra o Colo-Colo é complicado, né? É um jogo difícil. Quer dizer, eu não sei se o Atlético Paranaense joga em casa, né? Joga em casa. O Paranaense joga em casa. Então, talvez por isso a odd do Paranaense esteja tão baixa. Mas eu gosto bastante do Colo-Colo ou empate a 2,40. Aqui é uma cotação muito boa, dá também para pegar um handicap positivo pro lado do Colo-Colo aí. Vai depender muito da sua maneira de trabalho. Eu gosto do Colo-Colo ou empate a 2,40. Vinícius, como as visitas têm sempre prioridade aqui, o tempo que o Tadioto economizou será dado para você, para a gente falar do grupo do Santos. Deixa eu colocar o jogo do Santos aqui, Delfim e Santos. E eu sei que você também conhece muito do futebol argentino, né, Vinícius? Então, este grupo tem, na quarta-feira, Defensa e Justiça e Olímpia. Na quinta, Delfim e Santos. Pode fazer um mescladão dos dois jogos aí pra gente, por favor. Vamos lá. É uma rodada muito importante pro grupo, né? Vou começar falando do jogo da quarta. Defensa ensaiou já uma reação na semana passada contra o Delfim, colocou 3-0, e eu espero ainda mais a reação, porque é um time que eu gosto de ver jogar, um time pra frente. Mesmo o Olímpia sendo bem postado, eu acredito que o Defensa vai ganhar esse jogo, mas eu ainda pegaria um DNB aí na casa de 1,66, 1,70, vai depender de como abrir isso aí. Já no jogo do Santos, eu vejo o Santos precisando muito da vitória por ter tropeçado em casa, entre aspas, contra o Olímpia. É um tropeço em casa, o jogo, é Libertadores, tu precisa ganhar. Contra o Delfim, que é muito fraco, mesmo sendo fora de casa, eu buscaria um Santos a 1,80 aí no live, ou até pré, de repente, possa subir isso aí antes do jogo, mas eu esperaria o começo do jogo e buscaria um Santos a 1,80 ou Moneyline. Maravilha, meninos. Deixa eu tirar essa tela daqui para a gente bater o nosso papo final. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ficou bacana. O Rafa, nosso editor, vai brigar comigo, mas eu vou mudar aqui. Eu vou colocar, vocês não estão vendo aí, mas no vídeo vocês vão ver. Eu vou colocar o mandante aqui, o visitante aqui e eu aqui embaixo, para a gente encerrar este nosso AFC Dicas. Agradecendo demais a participação de vocês, especialmente a sua, Vinícius, e até neste destaque final, queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que tem site, eu sei que tem tem Instagram e tem alguns projetos em andamento aí do Vinícius Dal Castel, um nome que está se tornando importante na cena das apostas do Brasil. Primeiramente, quero agradecer o convite, cara. Muito legal estar batendo esse papo com o Tadioto, com você. Semana importante, né? Espero que seja mais importante ainda para o nosso lado. Mas agradecer o convite, falar um pouco do meu trabalho, que
eu tenho focado muito no meu Instagram para ensinar quem está começando nas apostas, quem quer aprender mais sobre esse mundo, porque a gente sabe que é muito complicado, principalmente no nosso país, onde tem tanta falsa expectativa nesse mercado. Então eu tento ajudar quem quer aprender. E tem o meu site também, que está em fase inicial, mas estou postando muito artigo legal lá também para quem está iniciando, e aos poucos eu vou introduzindo mais um negócio mais avançado. Falando mais do lado do meu trabalho, eu tenho um projetinho com o Danilo Martins na Várzea Argentina, que assim que voltar ao Campeonato Argentino a gente deve seguir esse projeto, e com certeza tem muita coisa legal. E o meu trabalho, em particular, é mais focado na Europa, nos mercados de alta liquidez, e aí sim eu trato bastante disso lá no meu Instagram. E os links vão ficar aqui na descrição, tá todo mundo convidado, galera, vale a pena conhecer o trabalho do Vinícius. Só pelos artigos do blog, do site dele, eu já dei uma olhadinha, a gente já percebe a visão que o Vinícius tem das apostas, e a visão que nós do Apostas FC também temos, é a visão que quem aposta de maneira séria, independentemente de ser profissional ou recreativo, de maneira recreativa, né, deve levar, que a aposta é investimento, é algo sério, não é sair colocando dinheiro de qualquer jeito. Então, a gente vai se encontrar muito por aqui ainda, viu, Vinícius? Com certeza, pode contar comigo. Só para a gente terminar, eu vou terminar contigo. Deixa eu perguntar para o Tadioto primeiro. As visitas têm prioridade até no encerramento aqui, viu, Tadioto? Uma definição rápida, meu caro. O que é Grenal para você? É o maior clássico do mundo. Longe do segundo, inclusive. O que é Grenal para ti, Vinícius? O maior jogo do mundo e talvez o momento mais importante da vida de um torcedor. Então, bom jogo. Verdade, bom jogo para vocês. Se cuidem do coração, cuidem das apostas e tomara que esteja todo mundo bem na quinta-feira. Só um lado vai estar feliz, eu imagino, né? Ainda que dê empate, sei lá. Mas que esteja todo mundo com saúde na quinta-feira. Valeu, galera. Valeu, abraço. A FC Dicas volta na sexta-feira com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a gente, é claro, vai repercutir muito esse Grenal e toda a rodada da Libertadores nos canais do Apostas FC. A gente se encontra por aí. Valeu, forte abraço.